Vamos orar, irmãos? Nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós te pedimos, por favor, ó Pai, encarecidamente, que o Senhor venha nos ajudar, nos guiar através da Tua palavra, ó Pai. Não permita, por favor, que o pastor Josué se desvie, ó Pai, da centralidade do Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor salve a igreja de qualquer coisa que provenha somente dele e que tudo seja, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, pelo meio da Tua palavra, ó Pai, levado a Cristo Jesus, ó Pai, por favor. Nós te agradecemos pelo pastor Josué, pedimos que essa palavra venha abençoar não somente a nós, mas também a ele, ó Pai, produzindo transformação nas nossas vidas, segundo a imagem do nosso Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do nosso Salvador oramos. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 19. Nós estamos retomando a série dos 10 mandamentos. E agora nós estamos trabalhando no capítulo 19 de Êxodo, como uma introdução à lei de Deus dada no capítulo 20. Vamos ler os primeiros versículos. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, queridos, o Senhor Deus planejou a entrega do decálogo, e isso é percebido por nós, é visto por nós, está registrado no capítulo 20. As instruções divinas para esse momento solene iniciam-se como? Quando o Senhor dá um recado ao povo por intermédio de Moisés. Ele diz, no versículo 4: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus dá um recado por meio de Moisés aos filhos de Israel, dizendo o quê? Presta atenção, olha aqui, nós temos uma aliança, vocês têm que guardar essa aliança. No verso 4, na semana passada, nós vimos o Senhor Deus chamando o povo à recordação dos últimos acontecimentos, que é onde fala: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então eles deviam se lembrar de quê? De que eles haviam sido escravos e de que eles haviam sido o quê? Libertos pelo Senhor nosso Deus. O próprio Deus havia libertado cada um deles da escravidão do Egito. Então já não eram eles mais propriedades do Egito, mas eles eram agora o quê? Propriedades do Senhor Deus Todo-Poderoso. Era muito importante, irmãos, que isso estivesse bem fixo na mente deles. Jamais eles poderiam se esquecer do quê? De que antes escravos do Egito, agora eles eram servos do Deus vivo. Como o pastor Gessé abriu o culto,
Quando nós somos libertos da escravidão ao mundo, nós não somos libertos para viver do jeito que a gente quer. Uma liberdade, uma alforria que eu ganho para ter a minha independência. Não. Quando nós somos libertos do mundo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornamos o quê? Escravos dele, servos dele. É por isso que o chamamos o quê? De Senhor. É isso que aconteceu com o povo no Egito. Eles foram libertados do Egito. Para quê? Para viverem uma vida independente? Não. Para viver uma vida sujeita ao Senhor Deus que os havia libertado. Essa foi a primeira característica então do discurso do Senhor nosso Deus ao seu povo. O que? Recordação. Lembrem-se, vocês eram escravos do Egito, agora vocês são meus, Deus disse. Então nosso objetivo hoje, irmãos, com a graça do Senhor, é o que? Nos determos na primeira parte do versículo 5. Nós trataremos o que? Sobre as condições. Se na semana passada falamos sobre as recordações, essa semana falaremos sobre as condições que o Senhor Deus impõe ao seu povo, nesse novo aspecto da aliança divina. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor amado, quão grande Tu és, meu Deus, e quão misericordioso, ao nos abrires, ó Pai, a Tua palavra. Ó Senhor, leva-nos, ó Deus, a nos humilhar diante da Tua presença, a nos sujeitarmos a Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, sabendo que do modo como Tu agiste com o povo de Israel no Egito, Tu agiste conosco por meio do Teu Filho amado. Tu nos compraste com precioso sangue vertido na cruz. E é em Jesus Cristo e nos méritos dele que nós estamos agora na Tua presença, Pai, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, cultuando o Teu santo nome, meu Deus, glorificando a Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a semelhança do povo no deserto, a quem Tu estavas ensinando a sujeição e submissão. Ensina-nos, ó Senhor, a sujeitarmos-nos a Ti, submetermos-nos a Ti, dependermos de Ti e estarmos sempre dispostos, ó Pai, a servir-Te. Que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, o tema hoje da mensagem é os termos da aliança divina. Vamos ler novamente o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então eu gostaria de iniciar, irmãos, com um rápido resumo das alianças divinas, as alianças de Deus feitas com o homem. É importante nós lembrarmos e levantarmos cada uma delas, ainda que de modo muito rápido e panorâmico, para nós compreendermos o propósito de Deus no decorrer da história. Na semana passada nós vimos o propósito de Deus agindo, desde Noé, desde o dilúvio, até chegar ao povo de Israel. Hoje nós falaremos rapidamente aqui sobre algumas das alianças que Deus fez com o homem. Como Criador e proprietário, dono do ser humano, de toda a criação, o Senhor Deus inicia com Adão e com Eva um pacto de obras. Na criação do ser humano, o Senhor Deus implanta o que? Em seu coração, a santa lei moral. É após a criação que o Senhor Deus estabelece ordens específicas para que o homem as cumprisse. Isso a gente vê em Gênesis 1, 27 a 30. Então o ser humano tinha o quê? A responsabilidade de obedecer o seu Criador em tudo. Por quê? Porque ele havia sido criado. Ele era propriedade. Quando você cria algo, esse algo que você criou pertence a você. Você tem direito sobre ele. Esse é o primeiro ponto. Deus, como Deus, Criador, Ele tem direito sobre suas criaturas, porque nós pertencemos a Ele, e com isso Ele faz conosco o quê? Com toda a sua obra, com toda a sua criatura, o quê? Um pacto de obras. Nós temos que obedecê-lo, nós temos uma responsabilidade diante dEle. Diante dEle por quê? Porque nós somos criaturas dEle. Então após ser colocado no jardim do Éden,
para cultivar e guardar o jardim, o que o Senhor faz? O Senhor proíbe o homem de comer determinada árvore, sob pena do quê? De morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É então que ocorre o quê? A queda. E aí o que acontece? Já sob a condenação, o Senhor vai até o homem e pergunta o quê? Onde ele está? O homem está se escondendo do Senhor Deus Criador. Por quê? Porque ele pecou. Por isso que o Senhor Deus Criador, naquele momento, ele já promete o quê? Um Salvador, que destruirá a serpente. E aponta para quem? Para a justiça de Deus à parte do homem, mostrando que o homem vai precisar do quê? De um substituto, do Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso é feito lá. É assim que se inicia o quê? O pacto da graça. O homem já percebe o quê? Que dele mesmo não há condições. Ele precisa de um Salvador. E é nesse pacto, irmãos, que todas as demais alianças são feitas. A aliança feita com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Simplesmente apontando para quem? Para o grande profeta, sacerdote e rei, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Sim? Então isso até agora, irmãos, nós vamos entender o seguinte, que as promessas de Deus estão fundamentadas no quê? Nesse pacto. Nesse pacto, promessas de Deus fundamentadas, estabelecidas por Deus em Cristo Jesus, numa nova condição do ser humano. Não mais uma condição simplesmente de criatura, mas uma condição de criatura caída, que precisa do Redentor, que precisa do Salvador. E isso, irmãos, até que essa promessa fosse cumprida no determinado tempo, quando o Senhor Jesus viesse ao mundo e ressuscitasse ao terceiro dia, nós temos então o quê? O pacto da redenção. Em Cristo Jesus, nós fomos o quê? Redimidos pelo sangue do Cordeiro. E aí nós temos o pacto da redenção em Jesus Cristo. Então é importante termos isso bem claro em nossas mentes. Para quê? Para que nós compreendamos as alianças divinas firmadas com o homem, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. Sempre foi o Senhor que tomou o quê? A iniciativa. Percebam, se nós pegarmos a palavra do Senhor e lermos, sempre foi o Senhor Deus que tomou a iniciativa. Adão foge, se esconde, o Senhor vai até ele. Não é isso? Sempre o Senhor é quem toma a iniciativa. O Senhor é quem vai até o homem. O Senhor é quem vai até Noé e chama Noé, separa Noé, para que ele não fosse sucumbido juntamente com os demais no dilúvio. É o Senhor que chama quem? Abraão, da terra de Ur dos Caldeus. É o Senhor que chama Moisés. É o Senhor que vai e manda Samuel ungir Davi. Ou seja, sempre é o Senhor indo atrás dos seus. E em resposta, os seus vão a Ele. Então, amados, que isso fique bem claro, irmãos. Fique bem claro. Todas as alianças do Velho Testamento se originaram em quem? No Senhor Deus Criador. Foi Ele que tomou sempre a iniciativa. Não se trata de obrigações mútuas, de relacionamento firmado entre ambas as partes, não. Nem entre partes iguais, não. Deus, na sua soberania, Ele aplica a aliança, Ele concede graça, Ele concede fé, Ele concede obediência, capacidade de obediência ao homem, e graciosamente fornece o quê? Solução para a desobediência já executada, para a dívida que nós temos. Então, se no pacto das obras o homem se manteria vivo pela obediência aos mandamentos do Deus Criador, que foi o que Deus disse a Adão: se você me obedecer, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai viver.
No pacto da graça, o homem só seria salvo por meio do quê? Do reconhecimento de sua miséria, da sua pecaminosidade. Ele só poderia ser salvo a partir do arrependimento, de uma fé profunda no quê? Nas promessas do Senhor Deus referentes à vinda do Salvador, como está em Gênesis 15:6. Agora, no pacto da redenção, o homem só é salvo por meio do reconhecimento de sua depravação total, arrependimento, fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que por intermédio da sua vida, morte e ressurreição realizou a bendita obra de salvação dos eleitos do Pai. Então percebam, em todos os pactos, em cada um deles, Cristo Jesus está no ponto central. Ele está sendo apontado desde o início, desde o primeiro pecado do ser humano em Adão. O Senhor Jesus Cristo é a solução de Deus para a nossa condição vil e pecadora. Então é nesse contexto, irmãos, que agora surge a pergunta: o que Deus exige do seu povo no versículo 5 desse capítulo? Percebamos: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o que Deus exige do seu povo? Primeiro ponto: Deus exige diligência ao ouvir a sua santa voz. Ele diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então, tendo sido salvos por Deus, aquilo que o Senhor Deus exigia daquele povo era que eles fossem o quê? Por Ele governados. Então Deus está exigindo o quê? Ouçam a minha voz. Por quê? Porque eu governo vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Abram comigo no livro de Jeremias, capítulo 11. Jeremias capítulo 11, versículo 7. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Irmãos, não tem coisa pior do que você falar com seu filho e ele ignorar a sua voz, ignorar a sua palavra. Isso mostra o quê? Que ele não está nem aí para você. Não está nem aí para você. Ele não faz questão mínima de ouvir o que você tem a dizer a ele. Isso mostra o quê? Que ele tem nenhum respeito por você. Essa é a situação do Senhor Deus. Ele está exigindo do povo o quê? Ouçam a minha voz, escutem o que eu estou falando, dai ouvidos à minha voz. Se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz, então já começa aqui, essa é a primeira exigência do Senhor Deus. Ele exige o quê? Que esse povo ouça a sua voz. A segunda exigência é obediência à sua santa aliança. Ele diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. É isso que ele está exigindo. A aliança que o Senhor já tinha, que o Senhor tinha feito com eles. Que aliança é essa? A que aliança o Senhor está se referindo? Ele não está, será que ele está se referindo à aliança abraâmica? Será que ele está se referindo à aliança que ele fez com Abraão no momento da circuncisão?
De que aliança estamos falando? Até onde sabemos, irmãos, a tradição da circuncisão havia sido guardada durante todo o tempo em que o povo de Israel esteve no Egito. Então, sua parte na aliança abraâmica, o povo estava cumprindo. Então, o povo estava lá, o povo era circuncidado. A aliança que Deus tinha firmado com Abraão, eles estavam cumprindo até então. Sendo assim, nós percebemos o que, irmãos? Que a aliança a que o Senhor se refere, não é essa aliança que Deus tinha feito com Abraão. É uma aliança o quê? Aliança mosaica. Tal aliança estava sendo firmada com o Senhor Deus, entre o Senhor Deus e aquele povo naquele momento. A aliança, ela ainda seria firmada. O povo estava passando naquele momento por meio do quê? No momento das solenidades e do estabelecimento dessa nova aliança. Então essa aliança seria caracterizada pelo quê? Pela entrega do decálogo. Então o que Deus está falando assim, ó? Deus está dizendo para eles: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, que aliança? Essa aliança que eu estou fazendo com vocês agora. Quando eu der os 10 mandamentos para vocês, os 10 mandamentos serão o que? A prova da aliança que faço com vocês. É o decálogo que vocês têm que o quê? Cumprir. É o decálogo que vocês têm que guardar. É essa minha aliança que vocês têm guardado. Deus está falando com o povo de Israel. Abram comigo aqui em Êxodo mesmo, 34, 28. Então a aliança do Senhor Deus, irmãos, estava para ser caracterizada pelo quê? Pela entrega do decálogo. Êxodo 34, 28 diz: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então eram essas as palavras, eram esses os mandamentos que Deus estava exigindo do povo, que diligência ao ouvir e necessidade de guardar. Em Jeremias 11, um pouquinho antes daquele trecho que nós lemos, Jeremias 11:3 está dizendo: disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós outros por Deus. Jeremias 11, 3 e 4. Um pouquinho antes, irmãos, Jeremias capítulo 7, versículo 22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Percebem, irmãos? Então, nós vemos nesse versículo que as condições que Deus está dando: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis. Estão percebendo? Essa é a condição. Mas dentro de tudo que nós vimos até aqui, irmãos, será que a negativa dessa afirmação poderia ser verdadeira? Se a gente invertesse a ordem dessa afirmação que Deus, desse versículo, será que isso poderia ser considerado verdadeiro?
Se Deus dissesse: se não ouvirdes a minha voz e não guardardes a minha aliança, então não sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. É possível nós lermos dessa maneira? O Senhor Deus, irmãos, já tinha firmado com esse povo uma aliança. Ele já tinha dito que esse povo era dele. Abram comigo em Gênesis capítulo 15, verso 12. Gênesis capítulo 15, verso 12. Deus prometeu a Abraão e a descendência de Abraão o quê? Vamos ler, Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus está prometendo o quê? Abraão, esse povo vai ser peregrino em terra alheia, vai ser escravizado, vai ser afligido por 400 anos, mas eu julgarei o quem? Esse povo que vai escravizá-los. E depois eles sairão de lá com grandes o quê? Riquezas. Deus está profetizando, mostrando para Abraão o que vai acontecer com a geração de Abraão. Esse foi o povo de quem Deus se lembrou, irmãos, e se dispôs a resgatar da escravidão, segundo a aliança que ele havia feito com Abraão. Ou seja, quando você chega em Êxodo 2, está falando: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo 2, 24. E no 25 diz: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a condição deles. Deus já tinha separado esse povo para si. Esse povo já era dele. Esse povo já era a propriedade do Senhor Deus. Deus já era o proprietário desse povo. Ele já tinha reivindicado direito e propriedade sobre eles. O Senhor já tinha dito que Israel agora estava debaixo do quê? Do seu senhorio. Já tinha. Por quê? Por que então ele possibilita uma alternativa? Se ele já tinha escolhido esse povo em Abraão, separado esse povo para ele, e feito desse povo dele, por que então que ele possibilita uma alternativa? Se acaso vocês ouvirem a minha palavra e guardarem a minha aliança, aí sim vocês serão meu povo. A essa pergunta, irmãos, podemos responder só analisando um pouquinho, rapidamente, a história de Israel. A gente não precisa nem ir muito longe. Abram comigo em Deuteronômio capítulo 30, verso 1. Gênesis 31. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor Deus mudará a tua sorte,
e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicarás mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então perceba, irmãos, Israel pertence ao Senhor Deus. Nem que lhe seja necessário circuncidar o coração desse povo, esse povo pertencia a Deus. Então essa aparente condição, irmãos, é apenas o início de várias outras condições estabelecidas por Deus para alertar o povo sobre o quê? Sobre a sua incapacidade de obedecer. Um povo rebelde, um povo de coração endurecido, assim como nós. Então, tanto que, ao relatar as palavras do Senhor ao povo, esse Aúma respondeu. Voltemos lá para Êxodo 19, e a gente vai ver como o povo não se conhecia. Em Êxodo 19, depois daquele trecho que nós lemos, versículo 6, nós lemos os 5, do 1 ao 6. No 7 diz: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a Aúma: tudo o que o Senhor falou faremos. Irmãos, o Senhor não tinha falado ainda. O povo não se conhece. O povo achava o quê? Não, tudo bem, tudo que Deus falou a gente vai cumprir. Esse é o problema do ser humano, a gente não se conhece. A gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente pode obedecer, a gente acha que a gente pode ser agradável a Deus por conta própria. É isso que esse povo está fazendo. Deus não tinha nem dado a ordem ainda. Qual era a ordem? Ele ia dar ainda os mandamentos, o decálogo. Mas o povo disse: tudo o que o Senhor disse, a gente vai fazer. Pode deixar, deixa comigo, eu faço. É justamente com respeito a isso. O povo não se conhecia, eles não sabiam quem eles realmente eram. Eles estavam o quê? Iludidos a respeito de si mesmos. Então essa resposta refletida só evidencia o quê? Que eles estavam aquém do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e de si mesmos. Eles não faziam ideia da abrangência dos mandamentos que Deus lhes daria. Então eles não conheciam o Senhor Deus, e eles também não conheciam a si mesmos, porque eles não tinham recebido esses mandamentos até então. Então, amados, mais à frente, depois de toda a solenidade do Monte Sinai, e após eles verem e ouvirem as santas e aterradoras manifestações do Senhor Deus, esse mesmo povo, o que eles fazem? Eles fazem um bezerro de ouro. Não é isso? E antes de fazer o bezerro de ouro, eles falaram o quê? Depois de eles virem Deus agindo no Monte Sinai, trovão, relâmpago, fogo, a voz de Deus proferindo os 10 mandamentos. O que aconteceu com eles? No capítulo 20, virem a página, capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés:
Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha que interessante, eles não conheciam o Senhor Deus, eles não conheciam quem Deus era. Quando eles disseram, tudo o que o Senhor falou faremos, eles estavam pensando no quê? Num Deus patético, um Deus banal. Quando eles viram quem realmente era Deus, bateu o desespero e falaram assim: não, Moisés, seja o nosso mediador, porque nós não temos condições. Se nós permanecermos na presença desse Deus, a gente vai morrer. Então, amados, o Senhor Deus fez questão de mostrar que os termos dessa aliança consistiam o quê? Em Israel obedecer a um Deus que já os tinha tomado como propriedade peculiar. Não é assim, se vocês me obedecerem, vocês serão meus. Não, obedeçam porque vocês são meus. Muda-se a história. Com essa alternativa, com essa condição, Deus está mostrando para o povo de Israel o quê? Que lá na frente, eles vão olhar e vão falar assim: Senhor, depois de ver quem o Senhor é e de receber as 10 palavras dessa aliança, a gente não tem condições de ser propriedade sua, se isso depender da nossa obediência. Não dá. Então, amados, quando o Senhor Deus disse: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. O que ele está dizendo com isso? Vocês são meus. Só que vocês têm que perceber que vocês não têm condição mínima de obedecer a minha aliança, de guardar a minha aliança. Então, irmãos, isso acontece conosco. Como que nós vamos até o Senhor Jesus Cristo? Como que nós somos salvos? Como que nós somos redimidos? Porque nós obedecemos? Irmãos, é assustador quando você sai para evangelizar e você vê um monte de crente, um monte de evangélicos. Você fala assim: você está certo da sua salvação? Ele diz: estou. Por quê? Porque eu obedeço, eu vou à igreja. Senhor amado, essa pessoa não se conhece, e pior, ela não conhece a Deus. Porque se ela conhecesse o Senhor Deus e os seus mandamentos, ela viria o quê? Que ela não tem condição mínima de obedecer. É por isso que ela precisa do quê? De um substituto. É por isso que ela precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ela diz: eu preciso obedecer para ser salva, ela está negando a Cristo. Ela está dizendo: eu não preciso do Senhor Jesus Cristo, da sua obra de redenção na cruz, porque eu dou conta do recado, eu obedeço. Então é isso que o Senhor está mostrando para o seu povo. Eles não tinham condição mínima do que? De se tornarem povo de Deus pela obediência. Não, é porque eles eram povo de Deus, que, como nós vimos em Deuteronômio, Deus ia circuncidar o coração deles para que eles pudessem obedecer. Então, amados, inseridos na terra criada e pertencente ao Senhor Deus, e dentre todos os povos escolhidos, o Senhor Deus faz de seu povo propriedade peculiar. Mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor Deus fez de Israel o seu povo? Vamos voltar para Deuteronômio capítulo 7. Abram comigo em Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 7:6. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus escolheu. Deuteronômio 7:7.
Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Amém, irmãos? Por que Deus escolheu aquele povo? Porque eles eram melhores? Eles eram povo grande? Um povo que chamava a atenção de Deus? Um povo que obedecia? Não! Porque o Senhor os amou. O Senhor os escolheu. Esse povo já era escolhido do Senhor, esse povo já era amado pelo Senhor, e o resultado de suas santas promessas feitas a Abraão era o quê? Que esse povo lhe pertencia, esse povo pertencia ao Senhor Deus. Mas então, como então fica essa condição que Deus fez? Como que fica? Acaso a sua aliança pode ser quebrada sem consequência dos infratores? Quer dizer então, que se esse trecho do versículo 5 não é uma condição para que esse povo permaneça sendo o povo de Deus, então a gente pode imaginar então que se eles quebrarem essa aliança, não vai ter consequência alguma? Não, pelo contrário, o homem por si mesmo não pode cumprir a lei de Deus. O povo de Israel, assim como nós, era um povo que depravado em si mesmo. Não havia parte sã naquele povo que pudesse o quê? Chamar a atenção de Deus. Não havia parte sã naquele povo que pudesse atentar à voz de Deus. Não havia parte sã naquele povo que pudesse guardar a aliança de Deus. No Salmo 14, verso 2, nós lemos: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa era a condição do povo de Israel, e essa é a nossa condição, a nossa situação. É por isso que o Senhor providencia quem? Um substituto. Alguém que pudesse guardar a aliança do Senhor. Abram comigo, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 17. No Sermão do Monte, Jesus diz, Mateus 5, versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ele está falando, eu não vim trazer algo novo, eu não vim cancelar tudo que foi dado lá atrás, não vim cancelar, anular a lei e os profetas. Ele fala, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que, olha só, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio o quê? Cumprir a lei. Ele veio cancelar os profetas? Não. Ele veio como o quê? Cumprimento dos profetas. Aquele, pois, então, que violar esses mandamentos, ele vai ser o quê? Condenado. Ele vai ser condenado. Então, o que acontece é, existia uma condenação sobre esse povo, o povo de Israel. Mas juntamente com a lei, Deus está mostrando para aquele povo que eles precisam do quê? De um substituto. Por quê? Porque se eles pertencerem a Deus, se o pertencimento deles a Deus dependesse da sua obediência, eles estão perdidos. Não sobraria um.
Então Deus está mostrando o que com isso? Dando ali para esse povo, Deus está mostrando o seguinte: vocês precisam de um substituto, vocês precisam de um Salvador. Vamos ler 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele quem? Jesus Cristo. Ele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus. Deus fez seu Filho pecado por nós. Ele pegou os nossos pecados e colocou em seu Filho. Para quê? Para que em Cristo Jesus nós tivéssemos o quê? A justiça de Deus. Para que em nós fosse imputada o quê? A justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu nessa terra de modo santo e perfeito. Para quê? Para nos salvar. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Aquele povo precisava de um Salvador. Aquele povo precisava primeiramente ver que eles não tinham condições mínimas de se manter como povo de propriedade peculiar de Deus por meio da sua obediência própria. Não tinha como. Eles precisavam de um substituto, alguém que cumprisse a lei por eles e tomasse sobre ele a pecaminosidade daquele povo. E isso, irmãos, acontece com quem? Conosco. Todas essas verdades foram escritas para quem? Para nós. Nós não somos raça eleita e nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, porque nós obedecemos ao Senhor. Não, mas porque nós fomos escolhidos por Ele, fomos feitos santos em Cristo Jesus. Nós agora sim, depois disso, nós ansiamos por obedecer a Ele na dependência do Espírito Santo. Vamos abrir juntos 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Já lemos muito esse trecho, esse versículo, mas vale a pena sempre relembrar. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro está dizendo para os crentes, para os cristãos: vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Ou seja, vocês foram escolhidos. Vocês são sacerdócio real, ou seja, vocês têm acesso direto ao Pai. Vocês são nação santa, povo consagrado, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, e se tornaram povo por quê? Porque vocês obedeceram? Não! Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Quem é alcançado por misericórdia? Somente quem é o quê? Miserável pecador. Se nós tivéssemos obedecido antes, nós não precisaríamos de misericórdia, nós precisaríamos do quê? De recompensa. Mas nós somos alcançados por quê? Por misericórdia. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora, em Cristo Jesus, nós alcançamos misericórdia. Então, queridos, somos eleitos por quê? Porque Deus nos amou. E por que Deus nos amou? Porque Ele assim o quis. Ele amou aquele povo, por quê? Porque aquele povo era maior e era melhor? Não. Aquele povo era uma porcaria de um povo.
escravo de uma outra nação. Quem nós somos? Pior dos pecadores, escravos de nossos pecados. E Ele o que? Nos amou. O Senhor Deus nos escolheu em Cristo Jesus, irmãos, antes da fundação do mundo. Como está em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele determinou que nós seremos o quê? Seus filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, como o pastor recebe o culto hoje. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, amados, esse maravilhoso texto revela o quê? Quem era o povo de Deus, o povo de Israel. Quem eles eram? Eles eram pecadores, alguém que não ia ouvir a voz de Deus e alguém que não ia guardar a sua aliança. Israel era como nós, um povo rebelde, obstinado, incapacitado de ouvir a voz do Senhor e de guardar a sua aliança. Era assim que era esse povo, irmãos. E assim somos nós. O que nos faz povo de Deus não é a nossa obediência. O que nos faz povo de Deus é a fé naquele que obedeceu perfeitamente a voz do Senhor e guardou perfeitamente a sua santa aliança. Abram comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3,6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são filhos de Abraão aqueles que obedecem. Não são filhos de Abraão aqueles que herdaram o sangue de Abraão. São filhos de Abraão os que são da fé. Gálatas 3, 6, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, o que Paulo está falando? A Escritura predisse, já previu. O que? Mostrou que todos os gentios que crescem seriam o que? Salvos. Por isso que preanunciou o que? O Evangelho a Abraão, dizendo: em ti, Abraão, é em ti, Jesus. Ele é o descendente de Abraão. Em ti, Jesus Cristo, serão benditos todos os povos. Todos aqueles que creem serão salvos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, essa é a linha piedosa que o Senhor escreveu no decorrer da história. Em Hebreus 11 nós vamos ver a linha dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Homens e mulheres pecadores que creram e confiaram no Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que não ouviam muitas vezes, falharam em ouvir a voz de Deus, falharam em obedecer
a aliança de Deus e guardar a aliança de Deus, mas que creram no Redentor, que creram no Senhor Deus. Amém, irmãos? Essa é a verdade do Evangelho. A obediência é depois que o Senhor fez daquele povo, seu povo, Ele separou os seus e fez o quê? Circuncidou o coração deles. A obediência então não é condição para sermos filhos de Deus, mas é porque somos filhos de Deus que Ele nos dá um novo coração e um espírito novo, para que possamos andar nos seus caminhos. Amém? Obedecer à santa lei de Deus, não como condição para sermos salvos, mas como resposta à salvação com a qual fomos alcançados. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo nosso mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fora por Ele, ó Pai, nós seríamos todos consumidos pela santidade da Tua justiça, consumidos pela Tua santa ira. Ó Senhor amado, foi pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela verdadeira vida, uma vida de obediência, uma vida de sujeição, de submissão a Ti, ó Pai, que Ele conquistou a sua própria justiça. Essa justiça santa e perfeita foi nos concedida, e em Cristo Jesus hoje nós somos vistos por Ti, ó Pai, como santos e perfeitos. Obrigado, meu Deus, gratos somos a Ti, ó Pai, por tamanha profundidade do Teu santo Evangelho. É esse amor que nos constrange, ó Pai, a vivermos vidas santas. É esse amor que nos constrange, ó Deus, a nos sujeitarmos a Ti, nos submetermos a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, quebrantando-nos, humilhando-nos na Tua presença, para que sejamos servos expostos, ó Pai, a obedecer a Ti, em sujeição, em obediência, em dependência. Ajuda-nos, ó Pai. Te louvamos, meu Deus, por a riqueza da Tua palavra. Ajuda-nos a enxergarmos, ó Pai, que somos pecadores e somos depravados em nós mesmos. Aqueles que ainda não Te conhecem, meu Deus, leva-os a compreenderem, ó Pai, que sem o Senhor Jesus Cristo não há redenção. Leva-os à fé, a crerem que o Senhor Jesus Cristo viveu vidas santas por eles, morreu na cruz do Calvário para pagar os pecados deles e ressuscitou para conceder a eles novidade de vida. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, que temos todas as riquezas do Teu santo Evangelho, da Tua santa glória em Cristo Jesus nosso Senhor, para que possamos descansar em Ti, ó Pai. Ajuda-nos a descansar no Senhor Jesus Cristo, sabendo que somos Teu povo, não porque fazemos algo por isso, mas somos Teu povo porque fomos comprados por sangue tão precioso, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Pai, por tão grande salvação. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.